Então, hoje eu vou falar de braços, mãos e dedos. Ué, Cris, mas o que é isso? Da linguagem do Da corpo. linguagem do É, para quem não corpo. sabe. Então, cada parte do nosso corpo, dentro e fora, tem uma conexão com o cérebro, com as emoções, com o lado dos pensamentos, a espiritualidade. Então, não acontece nada no nosso corpo que seja acidente ou que seja uma doença só hereditária, tá? Então, vamos entender? Os braços, eles representam o nosso trabalho, finanças, a nossa carreira, como é que tem a sustentação. Então, veja bem, vamos começar pelo ombro. Tem muita gente que tem bursite. Tem gente que vai se assustar aqui. Os ombros, aquilo que você carrega, até aí beleza. Só que eles representam nossos superiores, aqueles que nos dão o serviço, aqueles que estão acima de nós. Então, quando uma pessoa tem bursite, lembrando que todas as doenças que têm it é inflamação. Inflamação pela linguagem do corpo é raiva. É raiva. Então, como vocês sabem, a gente trabalha a lateralidade conforme a medicina de Hermes Trismegistus, que não tem 4.000 anos, é mais de 11.000 anos, né? Que é o trabalho de Hermes Trismegistus, conhecido como Imhotep, que é o sábio que veio em paz. E Hermes foi o pai da medicina. Então, através dele, com todas as palavras mágicas e todo o conhecimento fisiológico mesmo, então ele trouxe esse conhecimento que todo lado direito representa o feminino. E você em relação a uma mulher para poder somatizar ou não. Todo do lado esquerdo é o masculino, você em relação a um homem. Se você tiver conflitos, então esses lados é que vão ficar machucados ou doentes. Então vamos dizer, uma vez eu estava dando uma palestra, eu não posso falar que empresa Claro, que era, não lógico, pode, né? né? Tinha umas 200 pessoas ali. Aí chegou uma moça correndo com um capacete na mão, estava atrasada, ela chegou de moto. E eu estava falando sobre as dores nos ombros, o significado emocional, e ela pegou o bonde andando. Aí ela fala para mim assim: ai, desculpa, professora, cheguei atrasada, mas o que é bursite no ombro direito? Eu falei, porque você, resumi brincando, né? Você quer dar um soco na cara da sua chefa. E a chefa estava do lado. A chefa estava atrás. Aí todo mundo sacou, porque conhecia o temperamento dela com a chefa. E começaram a dar risada. Eu falei, falei alguma besteira. Aí apontaram a chefa. Eu falei, gente, isso é uma boa oportunidade para Pra se harmonizar. Mas olha só o conflito. Quando você, consciente ou inconscientemente, você fica com raiva de uma pessoa que te cobra serviço, não te elogia e não reconhece aquilo que você fez, o bem que você fez, e ficam cobrando e jogando coisas nos seus ombros, então, se você não consegue falar, se colocar, conversar, você começa a ter inflamação, porque você guarda aquela emoção tóxica. Então, ficar com bursite no ombro direito significa raiva, querer dar um soco na cara de uma superiora, sei lá. Ou alguém, né? Alguém que tem poder sobre... É alguém poder, pode tem ser um poder chefa, emocional, né? é. Pode ser mamãe, não sei, pode ser sogra, aquele que te sobrecarrega do lado direito. E do lado esquerdo é querer dar um soco na cara de um chefe, de um homem superior. Cris, por que soco? Olha que interessante. Quando a gente estuda e ensina a linguagem do corpo, a gente fala sobre os movimentos psíquicos. Vocês já viram o pugilista, lutador de boxe? Mas olha só, quando ele faz assim, É, pra se defender. ele levantou a guarda, né? Que fala assim. Se você ficar meia hora ou 1 hora, Deus me livre, com a mão assim, sem descansar, vai inflamar o seu deltoide aqui, com certeza, porque esse músculo segura você. Vai inflamar o teu ombro. Então, olha o que o cérebro percebe. Quando uma pessoa está pronta para dar um soco em alguém, o cérebro fala, nossa, está usando este músculo. Só que de uma maneira raivosa. Então, é este músculo que vai inflamar a articulação, o líquido que está dentro das articulações, para representar o soco que a pessoa queria dar. Então, essa leitura do corpo, eu estou resumindo, porque o programa é curto, né?
Mas tem sempre uma associação do movimento, que o cérebro entende o que significa aquele movimento. Se você estiver com bursite, por exemplo, ou machucou articulação, artrose, qualquer coisa nos seus ombros, é porque você está carregando mais do que pode, porque você se colocou nisso e não que as pessoas te obrigaram. Porque todo mundo que é perfeccionista carrega mais do que pode. Porque ter que ensinar e as pessoas errarem porque você ensinou e não foi você que fez, então tem muita gente que fala, é melhor eu fazer, que sai perfeito, Sim. do que ensinar aquela pessoa ou deixar que ela erre. Tá aí o ledo engano, porque você vai ter problema na cervical, que é o grande controlador, é o grande sargentão, a cervical, que controla tudo. E os ombros vão começar a ter problemas, ok? Se você conseguir delegar, conseguir entender quem é você e dar um voto de confiança para as pessoas e mais, ter um pouquinho de paciência, amor, ternura, para lidar com os erros, elogiar mais do que criticar. Você terá um monte de gente tentando fazer tudo certo porque eles vão querer o seu elogio, o seu amor. Então, assim, educar criticando, até falei no outro programa, não é uma psicologia boa. Elogiar o lado bom da pessoa faz com que a pessoa queira, porque todo mundo busca o amor, todo mundo busca ser reconhecido. Então, quando uma pessoa é reconhecida numa coisa, ela vai te dar atenção, ela vai querer melhorar mais ainda naquele setor, porque ela precisa do teu amor, do teu elogio. Então, tá aí no ombro, a gente já mostrou no resuminho, tá bom? E braços, Pois olha é. só. O braço representa o seu passado de serviços, de trabalho, de carreira, que pode ser até dentro de casa, algum trabalho. Se você, de repente, machuca o seu braço esquerdo, Tanto faz a parte daqui ou daqui? não, aqui é o antebraço, Tá. que é o futuro. E já eu vou explicar. Esse aqui é o passado. Braço é passado. Antebraço é futuro. Nós vamos chegar lá. Tem que dar tempo. Então, se você machuca o seu braço esquerdo, sei lá, quebrou. Um exemplo. Quebrar ossos pela linguagem do corpo significa quebrar contra a autoridade de alguém. Eu estou repetindo isso do outro programa. Mas, Cris, se é do passado, por que eu quebraria o braço esquerdo? Porque provavelmente você está vivendo uma situação hoje que o seu cérebro está remetendo, é alguma coisa muito similar, muito parecida com da época que você viveu, que não deu certo, que tinha uma autoridade, que atrapalhava o seu trabalho, a forma com que você queria fazer, até os seus trabalhos de escola, vamos dizer. Sabe? Porque para a criança está trabalhando também. Ela está brincando, mas se ela está montando a rodinha de um carrinho, arrumando a roupinha de uma boneca, não deixa de ser o trabalho dela. Se há uma crítica a uma autoridade e vai, por exemplo, para o seu futuro agora, associado, gente que critica o que você faz, gente que se coloca no caminho e com autoridade não deixa você ir avante. No caso do esquerdo, um homem, né? E aí você fala, nossa, é verdade, eu estou vivendo uma situação hoje que está me atrapalhando, eu não lembrava que era do passado, mas é do passado. Agora, no entanto, quando você machuca o seu antebraço... Que aí já seria o futuro. É o futuro. Significa que um homem, do lado esquerdo, um homem está... Se você quebrar, hein? Quebrar. Queimar, cortar é outra coisa. Significa que você está querendo quebrar com a autoridade de um homem que está impedindo que você vá para o seu futuro, com o seu modelo, aquilo que você deseja, o seu sonho, sua maneira de trabalhar, que você quer inovar, quer mudar de trabalho, mudar de emprego, mudar a forma, e você não está conseguindo por causa de um homem. Pode ser um homem do trabalho, pode ser um sócio, pode ser o pai, que às vezes limita, o sogro, um irmão, pode ser pessoas que ficam atrapalhando, entre aspas, porque às vezes a pessoa quer o teu bem. Porque é duro, né? Ninguém tem a mesma ideia, ninguém consegue ver na mente do outro a capacidade que ele tem, porque às vezes não demonstra, mas muita gente que não foi considerada nada, hoje faz sucesso. Então, a intuição dos pais precisava estar um pouquinho mais afiada, ou fazer um mapa astrológico, assim que nasce a criança, para já saber o futuro dela. Então, vamos lá. Cortar pele. Olha só, pele
representa a comunicação. Como que nós nos envolvemos? Como é que a gente se faz entender? Como é que a gente aceita as contrariedades que vêm do outro? E é o nosso invólucro, né? É o nosso invólucro que protege a gente. A privacidade e a individualidade. Então, cortar pele significa cortar a relação com alguém. Tá? Pedindo perdão para o microfone. Às vezes eu chuto cadeira, peço desculpa para ela. E se cortar a pele e sangrar, significa perder a alegria, porque o sangue representa o fluir da alegria. E hemorragia ou sangrar significa perder a alegria, pouco ou muito. No caso de sangrar na pele, significa que você não aguenta mais aquela situação, você quer romper com aquela pessoa, pelo menos a comunicação com ela, que não está dando certo, que é onde você corta a pele. E se for do braço, está relacionado à carreira, ao trabalho, o seu dinheiro. E o cotovelo? Olha só, ó, não é uma esquina do passado, virou para o futuro. É a ligação. A ligação. É o intermediário. E o cotovelo, se você machucar o cotovelo, mostra uma certa resistência da tua parte ou da parte de alguém que não deixa você fazer as mudanças básicas. Quais são as mudanças básicas que representam o braço? Mudança de casa, mudança de emprego ou de carreira, mudança de cidade, mudança até de casamento. É básico, né? Então, se você machucar o cotovelo direito, por exemplo, bater, machucar, encosta dói, não é dor de cotovelo. Você machucou por quê? Do lado direito significa uma mulher que está, entre aspas, direta ou indiretamente, negando que você faça isso. Ou, olha que doido, ou ela está insistindo para você fazer essas mudanças que eu falei, uma delas, e você resiste contra. Daí vai começar a machucar os cotovelos. Homem do lado esquerdo, mulher do lado direito, ok? É por aí. Agora, vamos continuar. No pulso. O manejo de tuas experiências da vida. Então, se você abre o pulso, se você tem machucados no pulso, significa que você está com uma expectativa alta demais para que certas pessoas reconheçam o seu trabalho. Porque quem não tem expectativa, faz porque ama, faz porque gosta, Não espera nada. não espera nada de ninguém, não vai ficar doente, porque toda expectativa será frustrada. Nunca vem do jeito que a gente espera. E conforme o tamanho da expectativa, a frustração é maior ainda. Pois é. E o pulso? Através de exemplos, vocês vão entender melhor. Olha só. Há muitos anos atrás, né, eu sou formada em Educação Física, bacharel em Psicologia, tá. Então, eu dava aula em academia de ginástica. Chegou uma época, em julho, e a minha sala de aula, que era de mulheres, era assim, lotada, 50, 60 mulheres. Quando chegou julho, tinha umas 5 mulheres só. E na sala do lado, minha amiga, professora, estava também com 4, 5 alunas só. Aí ela chegou com a mão direita, com aquele negócio que põe no pulso, para segurar, a munhequeira, para segurar aqui, tá. Aí eu falei para ela, que mulher que não reconheceu o seu esforço, o seu trabalho, sua experiência de trabalho? Nenhuma. Talvez porque eu tenha feito a pergunta errada e estava mais no inconsciente. Ela falou, eu não tenho conflito com a minha sogra, com a minha mãe, com a minha irmã. Eu me dou muito bem com todas as mulheres. Aí eu falei, tem certeza? Porque o punho direito é uma mulher que não está reconhecendo, que você está sentindo crítica por parte dela. Aí tá. Não, porque não, porque não. No intervalo, a gente foi lanchar. E lá ela começa a desabafar outras coisas. E ela falou, ai, Cris, eu tô tão triste. Eu não sei o que está acontecendo com as minhas aulas. As minhas aulas eram lotadas de mulheres. Mulheres. E hoje, só tinham 5 mulheres. Aí eu falei, ô, dona Muruga, fiz assim, brincando. Nós estamos nas férias.
As mamães não estão indo para academia, porque elas estão passeando com seus filhos que estão Cuidando dos filhos, de né? férias, É. estão cuidando, por isso que tem pouca gente. Em agosto volta. Ai, Cris, eu falei, por isso que você sente que abriu o pulso direito, porque você consciente e inconscientemente acha que as mulheres estão criticando tua forma de dar aula e por isso elas faltaram na sua aula porque não estão gostando. E não é verdade. Não é verdade porque apenas estamos de férias. Nossa, Cris, eu não tinha pensado nisso. Porque a gente nunca sabe exatamente o que está sentindo, né? E pela linguagem do corpo, você nunca acha que é um conflito com alguém. Você acha que é um acidente, acha que é hereditário, acha que é uma doença e tal. Dia seguinte, ela estava sem o negocinho aqui. Porque ela entendeu. Porque caiu a ficha, a mente dela entendeu, na mesma hora curou, passou a dor. Então, quando cai a ficha que a pessoa compreende, porque tem gente que demora para compreender e quando compreende, não aceita. Ou fica, não, o médico disse que não tem cura, o médico disse que tem que operar, o médico... Então, é uma hipnose do avental branco. Os médicos são maravilhosos, mas eles foram até a página 5, eles não fizeram o lance dos estudos da emoção, o psicológico, o espiritual. Graças a Deus, centenas de médicos hoje estão com a mente aberta, já sabem da linguagem do corpo e já falam para os seus clientes, né? Que não é cliente. Não é Né? cliente, né? Paciente. Paciente. Olha, você está com seu emocional abalado. E a pessoa, como assim? No meu livro, TOT, O Hospital do Futuro, que é um livro que eu lancei agora em dezembro de 2022, né? Ele fala exatamente a postura do médico do futuro, que ele vai levar em consideração cada problema pessoal. Por isso que tem que ter muitos psicólogos nos hospitais, reikianos, trabalhar o todo, o homem como um todo, porque foi separando. Hoje trabalha a máquina, às vezes o médico nem olha no teu rosto, dá a mão, às vezes nem dá a mão. Já olha, faz umas perguntas, já dá uma receita no pronto-socorro, e isso vai acabar, tá? Porque um dia todo mundo vai entender que mais da metade que está lá no pronto-socorro são pessoas sofridas, pessoas que perderam alguém, pessoas mal amadas, pessoas que não conseguem, tá faltando dinheiro, então elas começam a ficar doentes. Se todas fossem acalentadas, metade voltava para casa, sabe, saudável. E quantas pessoas chegam em hospitais doente, passando mal, com febre alta, e aí vai e fala com o médico vira e fala, não, minha senhora, não é nada não, viu? Fica tranquilo, toma esse remedinho aqui que a senhora vai ficar boa, e a pessoa volta curada para casa. É verdade, né? Não é? Porque ela recebeu o amor, a atenção, e toma esse negocinho aqui que a senhora vai ficar boa. Às vezes até placebo, né? Pois é. Interessante, né? Então... Quando as pessoas chegam com crise renal nos hospitais, se Exatamente. soubesse a origem, né? Exatamente. O rim, depois nós vamos ter um assim, programa só dos rins. É como se chega no hospital com um problema. Porque toda doença tem uma base psicológica, emocional e espiritual. E não vai adiantar só trabalhar a máquina, porque a máquina é como o corpo físico, é como um marido traído. Ele é sempre o último a saber, porque os corpos aqui formam pensamento que estão cheios, impregnados de coisas. Nós vamos falar isso depois. Num outro programa. Vamos para a mão, né? A mão. A mão representa como que eu pego o meu trabalho, como que eu manejo o meu trabalho, não as experiências, como que eu manejo a forma com que eu coloco as coisas. Outro exemplo para vocês entenderem. Um amigo meu, ele tinha uma oficina mecânica de moto. Olha só. No fundo da casa dele morava a esposa com as 2 crianças pequenas, porque eles não tinham condições de morar no outro lugar. Ele entrava sujo de graxa para dentro de casa, a esposa ficava muito nervosa, peças jogadas. Para sair da casa tinha que passar pela oficina. Ela e os filhos iam para a escola, se sujava, tendo que sair da graxa do chão, aquela coisa. E ela criticava o marido, olha só. Criticava por que ele tinha que ser um mecânico de moto e ali, na frente da casa. E ele falava, puxa, mas é essa oficina que sustentou vocês. É essa oficina que está pagando a escola dos nossos filhos.
Não, mas tinha que ser em outro lugar. Você vai viver como mecânico de moto até quando? De repente, ele estava apertando um parafuso de uma moto, escapou um negócio lá da moto, que eu não sei o nome, bateu na mão dele, ficou deste tamanho e ele não pôde trabalhar. Mão direita. Pois é. O que não quebrou, mas ficou totalmente inflamada. Raiva, inflamação. Raiva de uma mulher que critica a forma com que eu trabalho, que eu escolhi minha carreira. Então, é difícil para muita gente que não consegue alcançar quem que eu estou magoado. Normalmente é quem você mais ama. Por isso que eu falo, tem alguém que você está em conflito, tem alguém que você tem mágoa, as pessoas tiram da frente quem eles amam e vão tentar buscar outras pessoas. Não tem ninguém. Olha para cima assim, não lembro de ninguém. Tá do lado da pessoa. Porque aquele que você mais ama é o que fica às vezes te cobrando, ou que gostaria que você fosse diferente, ou você gostaria que aquela pessoa fosse diferente. E o corpo, ele vai mostrar estes conflitos, entendeu? Então vamos entender que a mão representa o como. Se ele não levasse em consideração, mas no fundo ele sentia culpa. Por isso que ele levou em consideração o que ela falou, mesmo ele brigando, porque ele não tinha, ele sabia que ela tinha razão, mas ele não conseguia mudar. Então, tá na hora já? Eu tô falando, né? Tá na hora. Então, assim, eu vou deixar pro próximo programa para eu falar dos dedos.